Por favor, abra sua Bíblia. Fique de pé mais um momento em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 13 até o verso 21. Lucas 12, 13, diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Amém. Pode se aceitar. Nós damos continuidade à nossa série de mensagens bíblicas, as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do rico louco. A parábola do rico louco. O contexto desta passagem mostra Jesus em meio às multidões ensinando. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus tem sempre uma palavra, tinha sempre uma palavra e continua tendo uma palavra perfeita, uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para nós seres humanos. E enquanto o Senhor Jesus ensinava aquelas multidões, admoestava a respeito dos fariseus, os religiosos de sua época, um homem, diz a Bíblia no verso 13, se levantou no meio da multidão e fez um pedido a Jesus Cristo: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse homem pleiteava um direito de herança. Não é só nos nossos dias que muitas vezes são levantados litígios, conflitos familiares por causa de direito de herança. É lamentável, mas eu penso que muitos já testemunharam familiares que se digladiam por conta de um imóvel, por conta de um carro, por conta de um dinheiro, e às vezes até esquecem do luto, do choro por aquele parente, aquele familiar querido que se foi. E naquele tempo não era diferente. Um homem se levantou então e ele compreende que Jesus é uma autoridade. Naquela época os rabinos eram os mestres da lei, muitas vezes também apresentavam soluções para questões semelhantes. Pautado na lei mosaica, em especial Deuteronômio 21:17 e textos paralelos, aqueles rabinos traziam uma solução para a questão dos direitos de herança. É muito conhecido o direito de primogenitura. O primeiro filho, o que nasceu primeiro, tinha direito à porção dobrada da herança. Na prática, naquela época, isso se traduzia em que o filho mais velho recebia a fazenda, as terras dos pais, os demais herdeiros
suas porções, e o pai usufruía de tudo aquilo, o usufruto da terra e dos bens da terra. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo perde a parte da herança dele, que lhe cabe, vai embora para o mundão, viver a vida que queria. O pai continua trabalhando na terra, na fazenda, e o filho mais velho continua trabalhando naquele lugar. Pois bem, esse homem então pleiteava um direito seu. Talvez ele fosse o filho mais novo, talvez estivesse inconformado com a parte que lhe cabia, talvez ocorrer algum tipo de injustiça na partilha da herança. Nós não sabemos, a Bíblia não traz os detalhes. Mas Jesus, que penetra o íntimo de nossa alma, Jesus que é Deus homem, Deus encarnado, Ele sonda nossos corações. Jesus conhece nossos corações, e Ele conhecia o propósito do coração daquele homem. Sabe o que Jesus viu naquele homem? Um coração avarento, um coração ganancioso, egoísta, cobiçoso. Aquele homem compreendeu que Jesus ensinava com autoridade. Ele era o mestre da lei de Deus, e ele quis usar a autoridade de Jesus para satisfazer seu interesse próprio. E nós então prosseguimos aqui no texto para compreender que Jesus recusou, lá no verso 14, usurpar das autoridades, seja um juiz ou um partidor, essa questão da análise de um litígio no que diz respeito aos conflitos, no que diz respeito à herança. Sabe por que Jesus se recusou a atender o pedido daquele homem? Primeiro, porque a motivação do coração daquele homem era condenável. Era uma pessoa avarenta, era uma pessoa egoísta, pensava somente em si. Segundo, e eu estou fazendo uma análise aqui do ponto de vista livre, uma análise do que eu vejo aqui nesse texto, mas sem escapar, sem extrapolar os limites daquilo que está escrito, sem incorrer em erro, eu vejo também que Jesus não abriria mão de sua missão mais nobre e elevada, que era buscar e salvar o perdido. Jesus não perdia tempo com essas questões de só menos importância. Deixa que o juiz, o partidor, faria essa partilha dos bens da herança. Mas Jesus tinha uma missão muito mais elevada. Lucas 19:10 diz exatamente isso, que ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio destruir as obras do inimigo de nossas almas, o diabo e seus anjos maus. Então ele não se arvora no sentido de lançar mão dessa missão nobre para tratar de coisas secundárias. Jesus veio fazer a vontade do Pai, e é isso que eu estou fazendo aqui nesta noite. Eu venho aqui não falar da minha vontade, da vontade que agrada o homem. Eu venho aqui falar como um embaixador de Cristo. Eu venho aqui tratar dos interesses do Pai Celestial. Pois bem, prestem atenção no verso 15. O verso 15 talvez seja a essência do ensinamento de Cristo Jesus para aquele homem, para as multidões que o cercavam e também para nós nos dias de hoje e até a volta de Jesus. O verso 15 diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós temos aqui nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos apresentando uma advertência e a explicação dessa advertência ou admoestação. A advertência é exatamente o que está na primeira parte do verso 15. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Esse é o bojo, o cerne do ensinamento, é a parte principal do ensinamento de Jesus Cristo. Ele diz: tende cuidado e coloque-se em guarda
E quando você vai lá nos originais, no grego, você entende que esse coloque-se em guarda é como se fosse um soldado preparado para combater contra o inimigo. E é assim que eu e você precisam entender a avareza, a ganância de nossos corações, o egoísmo, o egocentrismo. Você precisa entender que esta avareza, este egoísmo, é como se fosse um inimigo. E isso destrói a sua alma, destrói a minha alma. E você precisa estar em guarda, você precisa estar vigilante, para que a avareza não escravize a sua vida. A avareza não destrua a sua alma. E logo depois ele traz a explicação do porquê desta advertência. A vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida que realmente importa, a verdadeira vida, esta vida não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em nossa sociedade, muitas vezes destacam-se aqueles que têm, aqueles que acumulam posses, riquezas. Você faz referência às pessoas de uma maneira a dignificá-la pelas suas conquistas materiais, porque tem uma grande e bela casa, um carro do ano, sofisticado, talvez porque tem títulos, é um doutor, talvez porque tenha poder, mas sobretudo quando a pessoa tem dinheiro. Mas a Bíblia diz claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro, não é nem bênção nem maldição. O dinheiro, ele pode ser um excelente servo, mas é um cruel e tirano senhor. Aquele que se deixa escravizar pelo dinheiro, pelas riquezas, está fadado a ter toda a sua carreira de vida malograda, mal sucedida, e talvez trilhar um caminho de morte, e de morte eterna. A Bíblia mostra o dinheiro como um Deus, um ídolo, um Deus falso, e o chama de Mamon. As pessoas em nossa sociedade muitas vezes estão dispostas a matar ou morrer para conquistar bens materiais. As pessoas fazem de tudo, em suas atitudes maquiavélicas, tudo que elas fazem, todos os meios que ela usa são justificados para atingir esse fim. Cada vez mais ser mais rico, cada vez mais ter posses materiais, bens materiais. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele complementa o seu ensinamento por meio da parábola do rico louco. E a parábola disse Jesus: havia um homem rico, um homem, possivelmente um agricultor, e ele foi abençoado por Deus. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Deus abençoa justos e injustos. As chuvas não estão limitadas somente àqueles que são salvos. Não, as chuvas caem também para aqueles que não são salvos. Muitas vezes você pode contemplar a beleza, por exemplo, de um quadro, uma questão estética, e a pessoa que pintou aquele quadro é um ímpio, não tem o temor de Deus, mas é graça de Deus. Talvez você conheça uma pessoa que tem acúmulo de riquezas, de bens, e é uma pessoa trabalhadora, honesta, tem uma vida digna, mas não é um filho de Deus, mas é graça de Deus. Talvez você conheça alguém que tenha o conhecimento, tenha o saber acadêmico, tenha títulos, é mestre, é doutor, é pós-doutor, uma pessoa muito sábia, muito inteligente. É graça de Deus, sempre é graça de Deus. Deus nos dá vida, respiração e tudo mais.
Nele existimos, nos movemos e vivemos. Se você tem saúde, se você está respirando no dia de hoje, é graça de Deus. Se você tem um teto, se você tem um pão diário, se você tem uma família, é graça de Deus. Nós devemos dar todos os dias graças ao nosso Deus, glorificar a Deus por tudo que temos e até por tudo que somos. Na verdade, nós não temos nada, não possuímos nada. Nós somos apenas mordomos, administradores dos bens que pertencem a Deus. Até a minha vida e a tua vida não pertence a minha vida a mim, a tua vida a você. Pertencem a Deus. Louvado seja Deus por sua graça, misericórdia. Deus seja louvado. E esse homem rico, ele é abençoado por Deus, produz com abundância. E veja que a bênção pode se tornar em maldição. Assim como Deus também pode extrair da maldição a bênção. Esta bênção, esse homem foi abençoado, os campos dele produziram com abundância. E ele não sabia onde guardar todos aqueles grãos, toda aquela produção. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, verso 17: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E aí ele chega a uma conclusão: já sei, vou destruir os meus depósitos, construir depósitos maiores, estocar todos os meus bens, abundâncias desses bens, e aí eu posso descansar, sabe, deitar na rede? Posso descansar, posso comer, beber, me alegrar, me divertir, por muitos anos. E no verso 20, vem um banho de água fria nesse propósito, no intento desse rico louco. Olha o que Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Porque esse homem rico era louco. Qual é a loucura deste homem? Será que Deus estava condenando a riqueza? Será que Deus condena a riqueza? Será que Deus condena o trabalho honesto? De forma alguma. Trabalho é bênção, trabalho não é maldição. Mesmo antes da queda da humanidade registrada em Gênesis 3, o homem já devia cultivar e guardar o jardim do Éden. Talvez a primeira profissão é o jardineiro. Não sei. Tem nada a ver com a prostituta, como alguns falam. Mas é fato que o trabalho é bênção, é dádiva de Deus. A diferença é que com a queda da humanidade, o homem ia conseguir os seus recursos com suor. Aí sim uma maldição, mas o trabalho não é maldição. Mas qual é a loucura então desse rico, visto que Deus não condena riquezas e Deus também não condena o trabalho honesto? Eu destaco alguns aspectos da loucura desse homem rico. Primeiro, aquele homem entendia que riquezas, bens, podiam satisfazer a sua alma. Talvez ele tivesse um espírito materialista. E o materialismo é idolatria na nossa sociedade contemporânea. Há pessoas que não creem em Deus. E não por acaso o Salmo 14:1 diz o insensato louco no seu coração: não há Deus. O ateísmo é loucura. Chega a ser irracional diante de tantas evidências no universo, na nossa existência. E a própria metodologia científica traz tantas evidências da existência de um Criador, embora não possa provar que Deus não existe e também que Deus não existe. Mas aquele homem talvez fosse um materialista, acreditando que a abundância de seus bens satisfaria o vazio de sua alma, satisfaria as necessidades espirituais. Me permitam fazer uma consideração do ponto de vista prático, da experiência. Não sei se todos sabem,
o maior número de suicídios que ocorrem não só na sociedade brasileira, mas no mundo todo. Ocorre geralmente e principalmente entre pessoas abastadas, pessoas com bom nível de conhecimento intelectual, cultural, acadêmico, pessoas ricas. São muitos que são abandonados à própria sorte, embora tenham todos o melhor dessa terra, como se diz, mas são abandonados até pela própria família, e as riquezas não podem completar, não podem completar, preencher as necessidades da alma. E quantos são aqueles que se lançam do 8º, do 10º andar de um prédio luxuoso? E do outro lado, olha que paradoxo, quantas vezes eu não vi em reportagens da grande mídia a pessoa que perde tudo numa inundação, e ela ainda pode dizer: olha, eu perdi tudo, mas Deus foi muito bom, Ele preservou a minha vida. As riquezas não preenchem as necessidades da alma. Se você tem amor às riquezas, ao dinheiro, você está num caminho de morte. Você precisa se arrepender, mudar esta ideia e passar a trilhar um caminho de vida e vida abundante que só pode ser alcançado por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Outra loucura desse rico. Esse rico, ele era egocêntrico. O egocentrismo é loucura. A pessoa em si mesmada, ela tem o ventre dela como seu Deus. A pessoa egocêntrica, ela se coloca num pedestal como se ela fosse o próprio Deus. Ela só busca, ela só galga os seus próprios interesses. Veja que nesta parábola, nós temos aqui, eu contei aqui pelo menos 12 vezes a ocorrência, ainda de maneira oculta, do eu, do meu e do minha. Depois você faça esse exercício e procure nesse texto. Esse rico louco, ele 12 vezes, ele se manifesta de maneira pessoal, dizendo eu, meu, minha. 4 vezes ele fala meu ou minha. 8 vezes, ainda que de maneira oculta, um pronome oculto, você tem a presença do eu. Eu, meu, minha. É uma pessoa que só vive para si mesma. Não existe o próximo, não existe Deus. E aprenda, se você ainda não entendeu, Jesus não veio necessariamente estabelecer uma nova religião. O maior propósito de Jesus Cristo como Filho eterno de Deus é reconciliar o pecador perdido com Deus Todo-Poderoso e Santo. É questão de relacionamento, irmão. Não é só questão de uma lista do que pode e do que não pode fazer. Não confunda moralismo com a nossa espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã diz respeito ao relacionamento do pecador arrependido com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E a questão da moralidade é uma consequência. Eu ando em boas obras, eu faço boas obras, porque eu sou salvo e não o contrário. Não é porque eu faço boas obras que eu serei salvo. As boas obras são consequência de alguém que tem um coração regenerado, transformado e que passou pela obra regeneradora do Espírito Santo. Alguém que já tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu faço essa pergunta, isso é para mim e é você. Faça um inventário da sua vida. Consulte a sua consciência. Você tem sido egoísta? Você tem sido avarento? A cobiça, ela move a direção do seu viver? Os bens que você tem são somente teus? Aliás, são teus?
O que você tem feito para com os necessitados, os miseráveis, os refugiados, os perdidos, os aflitos, os oprimidos? Você é egoísta? Outra loucura desse homem rico: ele não deu graças ou glórias a Deus por sua bênção. Aquela abundância de bens, aquele homem louco não compreendia que era a mão de Deus na vida dele, era a graça de Deus. Tem um texto que eu preciso ler, eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios 4:7. Deus vai abençoando as nossas vidas, e nós ainda temos a presença do pecado em nossas vidas, mesmo você que é salvo, mesmo você que é filho de Deus. E eu volto muito a esse texto quando eu começo a ficar mais orgulhoso, sabe? Porque às vezes as coisas vão dando tudo tão certo, que aí eu começo a ficar orgulhoso, aí o Espírito Santo me conduz. 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo vem de Deus, é graça de Deus. Não há motivos para vanglória. Deus não divide sua glória com ninguém. Você tem algo? Glorifique a Deus. Veio dele. Ah, mas eu me esforcei, eu estudei, eu procurei. É obra de Deus na tua vida. Glorifique a Deus. Que loucura mais nós vemos na postura desse rico. Esse homem, ele vivia como se não existisse Deus. Ele vivia independente de Deus. Ele confiava somente em si. E veja que interessante, o mundo apregoa a questão da autoestima, da autoconfiança. Tome cuidado. Eu falava com jovens aqui pouco antes do nosso culto de adoração, os jovens e adolescentes da nossa igreja. Tomem cuidado, o mundo não pode ditar as regras da tua vida. O mundo não está nas rédeas do teu viver. Você, como filho ou filha de Deus, você tem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, como a única regra de fé e prática. O que você crê e o que você faz, do ponto de vista espiritual e moral, depende da direção e da revelação de Deus, não do mundo. E nós falávamos hoje sobre ideologia de gênero. Então aquele homem era louco porque ele vivia independente de Deus. E isso acontece desde a queda da humanidade em Gênesis 3. Esse desejo de autossuficiência, de independência. Mas entenda de uma vez por todas, definitivamente, nós não somos criadores, nós somos criaturas. E fomos criados para viver para a glória de Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Nós somos dependentes de Deus, não dá para viver independente de Deus. Somos interdependentes como irmãos em Cristo, e independentes do mundo, mas sempre dependentes de Deus. Aquele homem acreditava que podia controlar o seu futuro, a sua vida. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Em Tiago, o apóstolo Tiago chega a dizer: tudo que você faz de projeto para o futuro, em outras palavras, você tem que ter a certeza, se Deus quiser, querendo Deus. Nós nem sabemos se amanhã nós vamos abrir os olhos novamente aqui nessa terra. Já pensou se nós tivéssemos condições de contar os nossos dias? Porque Deus já escreveu todos os nossos dias. Porque Ele é soberano. E Ele determina tudo o que acontece. Embora ao mesmo tempo nós sejamos agentes livres, morais, responsáveis por nossos atos. O verso 21
Aliás, ainda no verso 20, que é exatamente aquela admoestação de Deus para aquele homem rico da parábola, Deus nos coloca a pensar. Toda aquela abundância de bens vai ficar para quem? Não deu nem tempo do rico louco usufruir de toda aquela abundância de bens. No mesmo dia ele ia morrer. Será que no sepulcro, no caixão dele, havia gavetas para levar o dinheiro, suas riquezas, seus bens? Será que debaixo do seu sepulcro ainda havia vaga subterrânea para o seu veículo? Não, meus irmãos. É como Jó disse: nu eu vim a este mundo, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não somos donos de nada, nem de nossas próprias vidas. Tudo pertence a Deus, queira acreditar ou não. Talvez com a morte daquele homem da parábola, e aí eu faço um link, Jesus faz um link com o verso 15 novamente, o 20 com 15. É a mesma ideia daquele homem que se levantou da multidão pleiteando direitos de herança. Talvez os herdeiros daquele homem rico e louco também se digladiariam em torno ou a respeito da partilha dos bens, daquela abundância de bens. E nós temos um resumo da principal lição dessa parábola no verso 21, quando o Senhor diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus, ele contrapõe os tesouros da terra, os tesouros desta vida natural, material, com os tesouros celestiais, que são eternos, que são superiores, que não são corrompidos, que o ladrão não rouba, que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Se você acumula tesouros espirituais, você é abundantemente rico, você é abastado espiritualmente e ninguém pode roubar de você este tesouro. Agora, se você acumula riquezas nesta terra, você vai precisar de carro blindado, você vai precisar de seguranças, você não vai ter mais paz. E veja que a abundância de riquezas ainda pode corresponder à subtração da alegria e da paz do teu coração e da tua vida. E as coisas simples da vida certamente são as mais preciosas. Como é gostoso aquela reunião de família, amigos, irmãos, em que você pode tomar lá um suco gostoso, comer uma refeição que te agrada, aquele bate-papo agradável. Não tem nada sofisticado nisso, mas isso traz alegria, paz ao coração também. Jesus contrapõe o visível com o invisível, as coisas materiais com as espirituais, que é exatamente esse conflito material e espiritual. A carne milita contra o espírito, diz a Bíblia. O material, de certa forma, se você não vigiar, pode também militar contra o espírito. Assim como aquele homem rico, louco, não considerava a fragilidade e a brevidade da vida. Tiago diz: a vida é como neblina. Muitas pessoas nos nossos dias fazem o mesmo. Não consideram que estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui na Terra, 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos, não passa disso. Agora, e a eternidade? E eu encerro com dois avisos solenes da parte de Deus para vocês e para mim. O primeiro aviso já ficou muito claro com os ensinamentos de Jesus Cristo: o pecado e o risco do pecado da avareza. E eu já explanei a respeito dos perigos da avareza, da ganância, do egoísmo
da cobiça. Mas eu quero chamar a atenção para um aviso que talvez muitos não tenham percebido nas entrelinhas. Você está preparado para a morte? Você já considerou no seu coração que um dia você vai morrer? E não importa a sua idade, eu tenho já 80, 90, eu estou mais próximo. Quem foi que disse? Quem é soberano sobre as nossas vidas? Quem determina o dia de nascimento e o dia da morte, senão o nosso Deus? De repente pode ser a criança, pode ser o adolescente, o jovem, e o que é natural, talvez o ancião. Você está preparado para a morte? Muitas pessoas estão preparadas para viver, mas você se preparou para a morte? Você tem se preparado para a morte? Meus irmãos, a nossa eternidade depende do que você planta agora na sua vida terrena. Quando você fechar os seus olhos físicos e abrir os seus olhos no reino dos céus ou no mundo espiritual, não vai dar para você falar: poxa, agora que eu morri eu quero um encontro com Cristo, eu quero Deus. Não. É o dia de hoje. Se você ainda não se decidiu, se você ainda não se preparou e não compreendeu que um dia você vai morrer e haverá uma eternidade, porque a morte é só o princípio de uma vida eterna. Mas a questão é: vida eterna com ou sem Deus? A Bíblia diz em Hebreus 9 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você está preparado para a morte? Se o Senhor recolhê-lo hoje, você vai poder transpor os portões celestiais? Você vai poder abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você vai poder rever os seus amados, queridos que já partiram e partiram no Senhor, lá nos céus, no lugar de habitação de Deus? Ou vai passar a eternidade com choro e ranger de dentes? Pastor, Deus é amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno. Vai, irmão, porque Ele também é justiça. Você está preparado para a morte? E eu encerro lá na segunda parte do verso 21. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como é que eu posso ser rico para com Deus e assim estar preparado para a morte? Como é que eu posso ser rico para com Deus? Você é rico para com Deus quando você é reconciliado com Deus por meio da morte de Jesus. Você é rico para com Deus quando você é alvo da obra regeneradora do Espírito Santo. Você nasce de novo. Você recebe vida espiritual. Você é rico para com Deus quando você é dirigido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Você é rico para com Deus quando você está disposto para fazer a vontade de Deus. E como eu disse hoje aos jovens, eu falei sobre o discipulado radical, que é o discipulado cristão. Se você segue a Cristo, é a coisa mais radical que existe neste mundo. Você está disposto a renunciar à sua vida de pecados? Você está disposto a se arrepender da desobediência, da rebeldia contra Deus, de viver independente, como se fosse autossuficiente? Você está disposto? Se você está disposto, louve a Deus, porque é o Espírito Santo que já lhe conferiu vida. Porque o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, ele diz que isso é loucura. Ele não aceita isso. Que negócio é esse de Deus encarnado que morre na cruz, que morre no meu lugar e agora eu posso ser salvo? Que é isso? Só quem tem o Espírito Santo acredita nisso. Se você ainda tem dúvidas sobre a mensagem do Evangelho, o Evangelho é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que abriu mão de sua glória
despiu-se de sua glória, veio a este mundo encarnado para se identificar conosco. Ensinava, pregava, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, andou sobre as águas, repreendeu o vento. E mesmo assim foi como ovelha muda para o matadouro, acusado injustamente, e foi morto, e morte maldita na cruz, que era um meio de suplício e morte somente destinada à pior raça que tinha, dos piores castigos, é o pior castigo para os crimes mais hediondos. Mas ele não permaneceu morto, o que mostra que o nosso Deus, o Deus Pai, aceitou a obra que Jesus realizou. Ele se entregou voluntariamente para morrer no lugar de pecadores. Ele ressuscitou, subiu aos céus e agora retomou o seu lugar de iminência, e ele voltará para buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos. Você está preparado para a morte? Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Espírito Santo possa dar vida espiritual a você, e aí sim você vai ter a alegria no coração que só tem aqueles que têm a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor da glória, somos miseráveis pecadores, Pai. Reconhecemos a Tua grandeza e majestade, a nossa pequenez, a nossa insignificância. E estamos felizes porque o Senhor revelou na Tua palavra escrita e revelou através da palavra viva e encarnada Jesus Cristo o quanto o Senhor amou este mundo, a ponto de Jesus morrer por pecadores. O Senhor sacrificou Teu Filho amado para resgate daqueles que estavam longe, distantes de Ti, e nós éramos destes, Pai. Queremos Te agradecer pela Tua imensa graça e misericórdia. Ó Pai, queremos também pedir que o Senhor nos livre do pecado da avareza. Afasta de nós, Senhor, afasta do nosso coração a ganância, o egoísmo, que todos sejamos ou tenhamos liberalidade, generosidade para repartir os bens que pertencem ao Senhor com os mais necessitados. E pedimos ainda, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que ainda não estão preparados para a morte, que essas pessoas sejam alvo da Tua graça salvífica, que o Senhor conceda vida espiritual para estes, para que eles possam renunciar o pecado e o mundo, para que sejam isentos da culpa do pecado e que possam usufruir desta vida abundante em Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.